Todos os dias a gente tem lido coisas a respeito da pandemia na Europa, onde os casos nos deixaram estupefatos há poucos meses, quando, por exemplo, na Itália morriam 700 pessoas por dia e passavam os caminhões levando os corpos das pessoas e a gente ficava estarrecido. A gente passou a ter números muito maiores do que os números da Itália e a coisa lá arrefeceu. Só que os novos casos voltaram a aparecer em vários países e já informações há uma perspectiva preocupante no que diz respeito à retomada da economia, exatamente porque países da Europa, alguns estão tendo que fechar as portas para algumas coisas. Nós vamos conversar com Luiz Gustavo Góes, que é virologista e pesquisador da plataforma Pasteur da Universidade de São Paulo. Luiz Gustavo, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Como é que você tem acompanhado as notícias? Hoje chegou mais uma notícia da Alemanha, que está fazendo média de novo de 2.000 casos registrados por dia. É algo natural? É uma nova onda? É o chamado repique? Como é que a gente pode avaliar e se nós devemos nos preocupar? Eu considero essa segunda onda que a gente chama, né, ou seja, esse novo aumento de casos, ele tem uma relação direta com a normalidade, né, que foi se buscando com a reabertura da economia, das escolas, né, e de outras atividades comerciais. Até agora, pelo menos, o que a gente observa é que não se atingiu um número de casos tão elevado quanto o que a gente chama de primeira onda, né? Agora, olhando os gráficos, a gente percebe sim um aumento constante vindo ali desde julho para diferentes Europa, como Espanha ou a própria Itália e agora a Alemanha. E uma outra questão importante é que você vai tendo a aproximação do período de inverno, né? E a gente sabe que no período de inverno as pessoas tendem a ficar mais reclusas em ambientes fechados e isso, vamos dizer assim, facilita, né, a transmissão de vírus respiratórios em geral e o SARS-CoV-2 ele não é um vírus diferente nesse sentido. Então, o que a gente tem observado, principalmente de alguns cientistas europeus, é um aviso de que a situação ela pode sim voltar a ter uma seriedade maior do que a gente observou no período após abril, né? Você teve um pico em abril, alguns países um pouquinho mais adiante, mas realmente a chegada do inverno preocupa bastante. Agora, uma parte fria da pandemia, a Europa já viveu. Já teve essa experiência na virada de 2019 para 2020, né? E no começo de 2020, quando aqui estava calor demais, lá vivia a parte da metade, quase para a segunda metade do inverno. Então, há a questão da experiência, já passaram por isso, sabem como lidar, digamos assim. Isso pode ser um fator que pode minimizar o tamanho do problema que você deixou claro, que é o confinamento, as pessoas estarem mais próximas, questão respiratória e essa transmissão ser mais facilitada. E outro aspecto que eu quero colocar para você, o verão, as pessoas ficaram um tempão dentro de casa. Chegou o verão e as pessoas quiseram, de alguma forma, recuperar o tempo perdido. Tá aí o ponto que pode ser classificado como o que mais disseminou o vírus do repique agora? Bom, em relação ao verão e ao pessoal que saiu, né, como você disse, para ganhar o tempo perdido, mesmo no verão as pessoas tendem a ficar menos reclusas, né, em ambientes fechados como no inverno. No inverno você fecha a janela, porque é muito frio. O inverno europeu costuma ser um inverno mesmo dentro do transporte público e com a retomada da economia, o inverno é um fator, sim, importante. Em relação ao aprendizado, por exemplo, a gente aprendeu a importância do uso das máscaras, por exemplo. E logo no começo da epidemia, se bateu muito na tecla de que as máscaras eram apenas para os profissionais de saúde e tinha... Eu acho que nós perdemos o contato. Agora voltou. Só a ligação estava meio ruim. Só para retomar um pouquinho antes o seu pensamento. Tá. Perdão, melhorou? Sim, consigo te ouvir.
Ok, então o aprendizado do uso das máscaras é um exemplo, né, como você tinha citado, né, a importância do aprendizado, e agora nessa segunda onda a gente leva em consideração coisas que a gente não sabia na primeira onda, né? Então, como exemplo, o uso das máscaras. Pelo que eu tenho conversado com os colegas, por exemplo, na Alemanha, onde a coisa está relativamente controlada, né? Claro, está tendo um aumento de casos agora devido à segunda onda, mas as pessoas estão sem máscaras, as escolas estão funcionando, você não tem assim um controle muito severo. Agora, com o aumento do número dos casos e quanto mais casos, maior a possibilidade da transmissão ocorrer, né, e sair de controle, você vai voltar, acredito eu, que nos países europeus a gente vai voltar a ver as medidas de mitigação e de controle, talvez com algum fechamento das escolas, né, pelo menos o uso de máscara é uma coisa que a gente já aprendeu. Então eu acredito que a gente está, a humanidade está, de forma geral, mais preparada agora do que a gente estava na primeira onda, né? Mas a questão é que o vírus não mudou, ele continua se transmitindo de maneira muito fácil e eficiente, e quando você tem um índice elevado de pessoas infectadas e uma ação social de abertura somado a um período de frio, onde as pessoas ficam mais reclusas, o que se espera ver é isso que está acontecendo mesmo, um aumento de casos. Agora, a importância dos governos, né, dos países tomarem medidas para tentar diminuir esse fator de transmissão vai ser o diferencial aí no controle dessa segunda onda. Zaidan. Luiz Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Com relação à vacina, ou às vacinas, né? Muita gente pergunta, eu pergunto, essa é uma conversa do dia a dia a respeito da vacina, porque, por exemplo, o sarampo, a recomendação é que haja 2 vacinações durante a vida. Antigamente falavam até em uma só, e aí com o aumento da expectativa de vida falam hoje em 2 vacinações, mas uma até já garantiria uma proteção por um longo tempo. Com relação, a vacina contra H1N1, gripe, etc., as pessoas têm de tomar todos os anos, né? Já uma resposta da ciência para essa questão, se a vacina contra o novo coronavírus ela terá de ser tomada anualmente, de tempos em tempos, 2 doses durante a vida, 1 dose durante a vida, já existe essa resposta? Na verdade, especificamente para o SARS-CoV-2, ainda é um período muito curto, né, para a gente conseguir avaliar esse tipo de questão. Mas olhando em relação à genética do vírus e de como o vírus muda, o coronavírus ele é um vírus relativamente estável do que o influenza. O influenza é um vírus que muda todo ano, então a vacina que é prescrita aqui no Brasil, né, a gente avalia quais são as cepas que circularam no hemisfério norte num período anterior e depois a gente aplica as vacinas das cepas mais comuns aqui no hemisfério sul. Mas o influenza é um vírus que muda muito. Mas a questão não é só em relação a se o vírus muda ou não, é como o seu sistema imunológico produz, como ele responde. Por exemplo, saiu um trabalho muito interessante há algumas semanas atrás sobre a imunidade dos coronavírus endêmicos, né? Os coronavírus endêmicos são os coronavírus que causam aí o resfriado comum e já circulam na população mundial há pelo menos há mais de 200 anos, né? Dependendo da espécie do coronavírus humano endêmico, que são 4. Mas foi observado nesse trabalho que você tem uma queda do nível de anticorpos com 4 meses depois da infecção. Então, eles viram que tinham pessoas que se reinfectavam com alguma espécie desse coronavírus em 4 meses. Mas tem outras questões que aumenta essa complexidade, porque você pode voltar a ser infectado, mas pode apresentar uma doença mais leve, ou seja, isso talvez tenha uma relação também com um período de transmissão mais curta, de como vai funcionar
essa imunidade, o tempo que essa imunidade dura e a eficácia da imunidade e logo também das vacinas é uma coisa que com o tempo. Então, a gente conhece o vírus há pouco mais de 8 meses, foi sugerido alguns casos de reinfecção por genótipos diferentes, né, por variantes diferentes, vamos dizer assim, do SARS-CoV-2, mas essa resposta que a gente precisa, ela vai vir justamente com os resultados em larga escala dos ensaios clínicos de fase 3 das vacinas que estão sendo desenvolvidas. A gente não sabe nem qual é a porcentagem de pessoas que vão estar protegidas. Essa porcentagem pode ser uma coisa relativamente baixa. Você pode ter, sei lá, uma eficácia de 50% só. Né? Então, a cada 100 pessoas, 50% das pessoas estão protegidas. A gente não tem esse número ainda, né? Isso é só fazendo uma expectativa, vamos dizer assim, ruim, né? Mas seria melhor que nada. Mas esses dados, eles são muito importantes, sim, e eles vão ser liberados conforme os ensaios da fase 3 sejam divulgados, né, os resultados. Como esses ensaios vacinais começaram no Brasil, ainda é muito curto esse espaço, né, para você chegar a esse tipo de conclusão, de como vai ser a imunidade, se a gente vai ter que tomar a questão de isso é mais pontual, é mais imediato. Agora, a questão da eficácia da vacina e se a gente vai ter que tomar uma vacina por ano, isso mesmo. Com o coronavírus humano, como eu disse, saiu um trabalho há pouco tempo dizendo que as pessoas poderiam ser reinfectadas com 4 meses. Né? Agora, a questão se a reinfecção vai gerar uma doença severa ou não, porque a vacina ela pode se proteger de ser infectado, mas ela pode se proteger também de não desenvolver uma doença mais severa, né? O que já seria ótimo para a humanidade em termos gerais. Agora, Luiz Gustavo, ainda sobre a questão de cada pessoa ter uma reação, ou seja, você pode ter um tempo de imunidade maior em uma pessoa, menor em outra. Há uma situação que me pareceu curiosa. A pessoa faz o teste das narinas e vem que há detecção, ou seja, ela está contaminada, está com a Covid, e, no entanto, o exame de sangue não mostra já a produção de anticorpos, feito no mesmo dia o exame. É uma questão de tempo para que ela desenvolva esses anticorpos que são detectados no exame de sangue? Uhum. Na verdade, o que acontece? Quando a gente faz esse teste do nariz ou do suave, a gente está especificamente o material genético viral. Então, essa amostra do suave nasal é encaminhada para o laboratório e a gente faz um ensaio que a gente chama de PCR em tempo real, né? Ou seja, a gente detecta ali o material genético do vírus, né? A produção de anticorpos, geralmente, ela começa a ocorrer ali 7 dias após os sintomas, né? Então, ela tem, sim, uma espécie de delay, né? Você só consegue detectar o anticorpo um período depois dos sintomas. Já o teste molecular, ele possibilita a detecção do vírus, teoricamente, um período antes dos sintomas e um longo período depois. E a resposta ela também é diferenciada. Você tem anticorpos que são produzidos mais rapidamente, depois a concentração dele no nosso organismo cai, né? E você tem um anticorpo que demora um pouco mais para produzir e é mantido por um período mais longo. Agora, eu ainda levanto uma outra questão, que é os ensaios sorológicos atuais, eles não têm eu acredito, né, na minha opinião, eles não têm uma especificidade ou uma sensibilidade comprovada, eficiente e padrão. Você tem vários laboratórios diferentes oferecendo testes diferentes. Você tem o teste rápido, você tem o teste feito por quiluminescência, e cada um desses testes ele é variável, né? Você pode ter casos, por exemplo, de falsos positivos e falsos negativos, ou mesmo a reação cruzada, que a gente chama, com os outros coronavírus endêmicos, né? Aqueles outros 4 coronavírus que causam resfriado comum, que não é o coronavírus emergente.
Então é uma questão relativamente complexa ainda, mas no geral, eu não sou imunologista, né, mas a gente fica que se o organismo for infectado, o seu organismo vai produzir anticorpo para aquilo. Seria uma coisa muito fora do padrão se uma infecção não gerasse uma produção de anticorpos. Agora, a questão importante que vocês levantaram é quanto tempo dura essa imunidade e qual é a qualidade dessa imunidade, né? A pessoa pode voltar a ficar doente, mas apresentar um sintoma leve, ou a pessoa nem isso, ou se a reinfecção de uma pessoa que já foi infectada, se ela vai ter um período mais curto de transmissão, e isso certamente tem um impacto sobre a epidemia de maneira geral. E essa dúvida, ela persiste inclusive em relação à própria vacina, né? Como você nos explicou antes. Ou seja, ainda não sabemos se porque na verdade a eficácia da vacina, isso mesmo, a eficácia da vacina, ela vai ser descrita pelo teste que a gente chama teste randomizado duplo cego, né? Ou seja, a vacina seleciona ali uma população, né, de diferentes etnias e diferentes idades, geralmente excluindo os idosos nessa fase inicial. Ela vacina uma parte dessas pessoas e a outra parte recebe o placebo. Ela não sabe se ela recebeu o placebo ou não. Depois de um período, você vai analisar se existe uma diferença em pessoas que se infectaram pelo vírus ou que desenvolveram uma doença mais severa, comparando o grupo vacina real com o grupo placebo. Então, você vai poder ter você faz uma análise estatística e chega a essa conclusão, se a vacina foi ou não eficiente com base nesse grosso dos dados, vamos dizer assim. E isso, até onde eu sei, não foi liberado ainda de como funcionou, e realmente é um período muito curto, né? Os testes vacinais começaram aqui no Brasil, se eu não me engano, são 4 vacinas diferentes, cada um com uma coorte diferencial, né, com um número maior ou menor, mas ainda esses dados das vacinas ainda não foram apresentados. Estamos todos de dedos cruzados para que os resultados sejam se mostrem que a vacina é eficiente. Todos estamos. Luiz Gustavo Góes, virologista, pesquisador da plataforma Pasteur da Universidade de São Paulo. Luiz Gustavo, muitíssimo obrigado aí pela atenção conosco, com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala numa próxima oportunidade, tá bom? Claro, precisando, estou sempre aqui. Muito obrigado. Se cuidem todos. Valeu, um abraço. Um abraço.